Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista. Um programa, você já sabe, para discutir grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Nosso convidado de hoje, Gabriel Garcia Cid, pecuarista e candidato à presidência da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Gabriel, seja bem-vindo, é uma satisfação conversar aqui com você no Canal Rural Entrevista e obrigado pela disponibilidade. Olá, Giovanni, eu que agradeço o convite do Canal Rural, seu convite está aqui, podemos falar um pouco de pecuária, um pouco sobre o nosso trabalho, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Ok. Gabriel, na última década, o Brasil se tornou o maior exportador de carne bovina do mundo. Superamos a Austrália, nos posicionamos, consolidamos essa posição, batendo recordes, inclusive, em volume e agora receita cambial também esse ano, né? Quais os principais desafios da pecuária brasileira nesse ambiente internacional? A pecuária brasileira, nos últimos 60 anos, houve uma evolução fantástica, né? Desde a última importação de bovinos da Índia, todo o trabalho feito pelas associações e técnicos. Mas, em especial, nesses últimos 10 anos, houve um crescimento importante, não só na quantidade de carne exportada, na produção da carne brasileira, mas como também na qualidade. Tive recentemente na sede aqui da JBS aqui em São Paulo, e foram nos apresentados lá os números dos últimos 15 anos, dos últimos 10 a 15 anos, de como foi feita a evolução da pecuária em termos do percentual de animais por faixa etária e peso. Então, constata-se com fatos concretos a evolução da pecuária nesse sentido, né? A evolução genética dos animais, a evolução também de manejo, em se produzir mais com menor tempo, com um custo menor, e isso agregando valor à nossa carne. Então o caminho da pecuária é esse, é um caminho de melhorar a qualidade, inclusive alguns dados, há 10 anos atrás pagava-se em torno de $3.500 a tonelada de carne, hoje já está se pagando 6.000. Isso é resultado de uma valorização da qualidade, que é isso que a pecuária hoje está entregando, está evoluindo e está entregando melhor ao mercado. Isso é eficiência e produtividade. Com certeza, eficiência, produtividade, a união de genética, de manejo e principalmente com esses dados concretos, né, dos abates, falando de carne, a gente consegue comprovar a evolução. E o caminho da pecuária, que é a sua pergunta, é essa, de continuar investindo em tecnologia, em boas práticas de manejo, para cada vez mais produzir mais com menor tempo, e também usando a menor quantidade de área possível. É assim que o Brasil e os seus pecuaristas se tornam cada vez mais eficientes. E dentro da porteira, Gabriel, você falou um pouco disso também, para que a gente consiga continuar nos posicionando adequadamente nesse mercado internacional. Quais os pontos de atenção? De onde que a gente não pode perder a atenção aí dentro da porteira? Você falou muito de manejo também, de nada adianta a tecnologia se não tiver um manejo adequado, mas a gente tem questões de sanidade também envolvidas muito forte, né? Hoje, o pecuarista, para se produzir mais, ele tem que dar, primeiro, conforto aos seus animais, a questão de controle sanitário, a questão de alimentação, boas práticas de manejo, isso é fundamental para você conseguir atingir os níveis de produtividades satisfatórios para você ter rentabilidade na atividade. Então, antigamente falava assim, sustentabilidade, produtividade, responsabilidade ambiental, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não, isso aí hoje faz parte do dia a dia do pecuarista e aquele que quiser ser produtivo, ter dentro da atividade da pecuária rentabilidade, ele tem que olhar todos esses aspectos. Hoje, o pecuarista tem que ser profissional e tem que ter atenção a todos os cuidados necessários para a atividade. Isso é fundamental, não só, na pecuária, em todas as atividades. Exato, exato. Então, nesse sentido, eu quero pegar um gancho e falar um pouco de sanidade. O Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. É possível? Quais são os riscos, desafios e oportunidades? Esse continua sendo um tema polêmico. Além da gente abrir alguns mercados, por sermos um país livre de aftosa sem vacinação, nós temos as questões sanitárias internas, os cuidados que nós temos que ter. Como vão ser, deixar isso muito claro da parte do governo, MAPA e principalmente secretarias estaduais, como vai ser feito qualquer tipo de plano de contingência nesses casos. Isso é muito importante. Nós precisamos dar para
para o pecuarista a segurança para ele. Então, o pecuarista fez a sua parte, né? Por muitos e muitos anos vacinou. Nós estamos aí há vários anos sem focos de aftosa no Brasil, o que credencia o país a pedir esse status de livre de febre aftosa sem vacinação. Mas a partir daí, não é apenas conquistar mercados, é ter um cuidado constante em relação à sua sanidade e principalmente o controle do trânsito de países vizinhos. Isso é algo fundamental e com certeza faz parte aí do plano do MAPA. Sanidade é condição, mas hoje também sustentabilidade. Você consegue dizer para nós, a pecuária brasileira é sustentável? A gente vive aí um mundo discutindo a questão da redução das emissões dos gases de efeito estufa, gás carbônico, metano no caso da pecuária. A nossa pecuária é sustentável? A gente pode afirmar isso? A atividade pecuária é neutra na questão do carbono, na questão de emissão de gases, em todo o seu ciclo. E a gente sim, hoje a pecuária sim é uma atividade sustentável. O exemplo do Brasil, o Brasil é celeiro do mundo, usando menos de 20% da sua área, tanto para a agricultura como para a pecuária. Então o Brasil, vamos dizer assim, impressiona o mundo todo com a sua capacidade de produzir alimentos com uma pequena área. E o Brasil consegue crescer mais, a gente tem condições, aplicando de forma correta o uso de tecnologia, genética e manejo, de aumentar a nossa produtividade ainda mais sem aumentar a área, mesmo usando apenas uma área em torno de 15% a 20% do território nacional. Correto. O Brasil, de grupos, fazendas, famílias, muito tradicional na seleção de animais. São décadas e gerações aí de seleção que a gente consegue identificar no Brasil. Como interpretar, como que vocês veem a entrada de pessoas que não são da pecuária nesse mercado? É investimento, custo de oportunidade de capital? Como é que vocês analisam esse cenário? Muito forte no Brasil hoje, né? Você vê muitas pessoas, a pecuária sendo um investimento, né? Sim, porque a pecuária é uma grande atividade e é um grande negócio, desde que seja orientado, desde que seja olhado de forma profissional. A pecuária é uma grande atividade. A gente teve a prova, né? A população teve prova nesses últimos anos aí de pandemias, a comprovação de quanto o setor produtivo, do setor que produz alimentos, seja para o Brasil, seja para o mundo todo, da sua importância na cadeia e o quanto ele é forte, né? Então, esse investimento de grandes empresários, de grandes grupos, investindo em pecuária é muito saudável. Isso traz ainda um maior profissionalismo e, principalmente, mostra, né, a pecuária como atividade econômica. Perfeito. O segmento de leilões também ganha espaço e se fortalece no pós-pandemia. Esse é um setor economicamente importante dentro dessa cadeia produtiva da pecuária. Você tem algum número para ilustrar? Como é que a gente pode destacar a importância desse setor dentro da cadeia produtiva? O setor de leilões, e podemos destacar pontualmente nos últimos 2 anos e meio a questão dos leilões virtuais, foram e são uma ferramenta muito importante no processo de comercialização de reprodutores, de matriz, de animais de corte. É uma ferramenta que veio para ficar e para facilitar a vida do comprador e do vendedor, né? Isso trouxe agilidade ao processo e com certeza é um canal de comercialização muito importante. E o Brasil já se acostumou com ele. A questão dos leilões virtuais, hoje você assiste leilão do seu celular, né? Você acessa o canal do criador, você está com o leilão na palma da sua mão. E tendo dentro desse processo a credibilidade do vendedor e das empresas envolvidas, só tem a crescer, com certeza. Gostaria de falar um pouco de produtividade. A pecuária extensiva perde espaço. Nós estamos falando da pecuária de alta performance já no Brasil, correto? Isso não deixa de ser uma resposta também quando a gente fala de sustentabilidade, certo? Sim, nós dois somos do Paraná, então a gente vem de uma cultura de um estado produtivo, né? Como todos os estados brasileiros, e lá a gente convive muito com a competição agricultura e pecuária. Então lá o pecuarista tem que fazer conta da sua renda, do que ele está produzindo com a pecuária, ele fica constantemente comparando com se estivesse produzindo na agricultura.
Perfeito. Então, essa questão, vamos dizer assim, é o comparativo natural da função da terra. Hoje não tem mais espaço para uma pecuária de baixa produtividade. A gente vê a evolução das lavouras, subindo para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, e realmente, em algumas regiões onde há vocação para a pecuária, outras que há vocação para a agricultura, e não digo mais uma competição, existe em grandes projetos a integração lavoura-pecuária, inclusive nós praticamos. Então essa é uma ferramenta fantástica, onde você pode ter, vamos dizer assim, o bom dos dois mundos. E realmente, hoje o pecuarista tem que olhar a pecuária como o agricultor olha. Eu digo que a boa genética é igual a boa semente, né? A boa alimentação, o bom manejo é o adubo usado na agricultura. Então, e os pecuaristas hoje, que são produtivos, que fazem um bom trabalho, com certeza olham para dentro das suas fazendas de forma mais profissional. Perfeito. Gabriel, eu preciso chamar um breve intervalo, a gente volta já. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um instante. Olá, o canal Rural Entrevistas está de volta. Hoje, um convidado especial, Gabriel Garcia Cid, candidato à presidência da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores Zebu. O Gabriel que é pecuarista. Gabriel, vamos falar um pouquinho agora da entidade, da instituição, já que você é um candidato aí à sucessão aí na diretoria, na presidência da ABCZ. O que a sua chapa representa e o que ela defende aí nessa empreitada, vamos dizer assim, que bandeiras vocês estão trazendo na eleição da ABCZ? Esse é um ano de eleição na ABCZ, as gestões são feitas através de triênios, vai haver uma disputa eleitoral para o triênio 2023 e 2025, e nós conseguimos reunir um time forte de criadores, zebuzeiros, criadores de todas as raças, de todas as regiões do país e principalmente de todos os modelos de seleção junto conosco, né? Para a gente formar um time de diretoria e conselheiros, são 3 conselheiros por estado brasileiro, para que a gente possa cuidar da ABCZ. A ABCZ, entidade centenária, esse ano completando 103 anos de história, possui 24 mil associados e ela é responsável, junto ao MAPA, pelo registro e o programa de melhoramento das raças zebuínas aqui no Brasil. Só que essa responsabilidade vai muito, muito além disso, não apenas, né, do gado puro de seleção, é a responsabilidade dela de cuidar da pecuária, de corte de leite e fazer esse canal, essa comunicação, mostrar e levar a genética melhoradora do gado puro para todos os rebanhos comerciais. Então ela além de ser a maior entidade de pecuária do mundo, de ter o maior banco de dados de animais do mundo, ela tem essa responsabilidade de olhar, de trabalhar e de cuidar da evolução da pecuária de corte, pecuária leiteira no Brasil. E para nós é uma missão estar em campanha. Nós estamos aí já caminhamos por 17 estados com o nosso time. Tivemos aí em reuniões, leilões, eventos, conversando com criadores, apresentando o nosso time, mostrando as nossas propostas, como a gente quer trabalhar sempre com muita transparência, uma administração que a gente promete fazer com transparência, com respeito e principalmente com participação. E está sendo muito importante essa caminhada para nós, para ouvirmos os criadores, conhecer melhor todas as regiões do Brasil. Como eu disse, já andamos em 17 estados, ainda temos aí uma reta final de campanha. As eleições serão em novembro, no dia 30 de novembro, em Uberaba. Okay. Mas há todo um processo onde criadores e associados de outros estados recebem cédula nas suas casas e podem votar pelo correio. E está sendo um processo de um caminhar muito importante, okay, de abrindo diálogo, ouvindo propostas e construindo junto aí com os criadores as nossas propostas. Gabriel, você falou da instituição centenária, né? Sim. A ABCZ, o Herdbook, né, que nada mais é que o livro ali o livro de registro, na Sim. verdade, né? Esse centenário, esse registro desses animais acontece desde então. Desde 1909, começou como Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Isso. Depois passou para a ABCZ e é uma história muito bonita, feita com a sua sede, nasceu com a sua fundação dentro de Uberaba.
E é uma história feita com grandes pioneiros, com grandes famílias, com grandes pecuaristas que construíram. Hoje a gente tem essa BCZ de hoje em função do trabalho de grandes homens que vieram antes de nós e construíram a BCZ que nós temos hoje. E hoje, se a gente fala o Brasil como líder em produção de carne, com uma genética fantástica, hoje, uma das mais, muito procurada por países da Ásia, a genética zebuína leiteira, é em função do trabalho da BCZ, dos seus técnicos e de grandes criadores que aí há mais de 100 anos trabalham com a evolução do zebu e trabalham pela pecuária. A BCZ presta um serviço hoje não necessariamente ao pecuarista, ao criador, mas à pecuária brasileira, certo? Nesse sentido a gente pode... Por isso que a gente está... Essa ascensão do mercado da carne bovina no mundo passa por isso. Sim, com certeza. Hoje, mais de 85% da pecuária brasileira de corte é composta por... tem sangue zebuíno e a BCZ é a responsável pelo melhoramento, através dos seus associados, seus criadores, através do seu programa de melhoramento PMGZ, em fazer o trabalho de seleção. E a seleção é simplesmente produzir mais, melhor em menos tempo, com mais qualidade, abatendo animais mais pesados com menos tempo, produzindo leite de melhor qualidade, consumindo menos. O papel da BCZ é de fundamental importância, faz parte, vamos dizer, de toda essa engrenagem da pecuária. E com certeza, se hoje o Brasil é um dos grandes líderes na produção de alimentos, carne e leite, a BCZ, seus criadores e seus técnicos tiveram e continuam tendo um papel fundamental nessa tarefa. Você falou da participação do zebu no rebanho brasileiro, estamos falando de mais de 80%. Mas a gente percebe a entrada, a participação cada vez maior de raças europeias. Como é que você enxerga esse mapa aí de produção e consumo, genética e seleção no Brasil? Nós tivemos, em termos de tecnologia, em termos de ferramenta, dois grandes saltos. Primeiro, na década de 60, quando veio a tecnologia da inseminação artificial, do congelamento de sêmen. Nos últimos, vamos falar assim, nos últimos 10 a 15 anos, com uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, a técnica da inseminação artificial a tempo fixo, o que possibilitou, aqui no Brasil, onde predominantemente e de forma mais eficiente as matrizes têm que ser zebuínas, e aí é um trabalho importante da BCZ e de seus criadores em melhorar essa genética, em preparar melhores matrizes para receber exatamente, dentro do projeto de cada criador, a questão do cruzamento industrial. Então viabilizou-se isso através de ferramenta e tecnologia da inseminação artificial, em especial a inseminação por tempo fixo. E o trabalho do zebu nesse processo é a gente melhorar cada vez mais a qualidade das matrizes zebuínas. É elas que têm a condição de produzir esses bezerros de cruzamento industrial nas condições aqui brasileiras. Então, o trabalho nosso, além da seleção do gado puro, é levar essa genética do gado puro para melhorar esses rebanhos que, porventura, fazem cruzamento industrial também. Instituição centenária, vou repetir de novo. O que você e o seu grupo, a sua chapa, enxergam para o futuro da BCZ? Você falou em transparência, mas a gente fala muito em tecnologia também, qualidade, genética. O que a gente pode enxergar aí para o futuro próximo da BCZ frente à sua possível gestão? A BCZ, além do importante papel de representar, de ser responsável junto ao MAP pelo registro genealógico das raças zebuínas, o programa de melhoramento, ela tem que ir além. Nós estamos com um time preparado, a BCZ tem que estar à frente, ela é a grande voz de nós pecuaristas, frente a governos, ministério, entidades, e uma das nossas propostas é a gente construir parcerias com outras instituições e outras entidades ligadas à pecuária, né? Nós não podemos ficar apenas defendendo os nossos criadores em relação ao melhoramento genético. Nós temos que aproveitar, no bom sentido, a força que a BCZ tem, dos seus 24 mil associados, a representatividade que ela tem, e sim, ser voz também em questões políticas, em questões fundiárias, em questões que afetam o nosso associado, que afetam o pecuarista. Excelente, você falou aí das parcerias, de reivindicações, a defesa que a instituição faz da pecuária e do pecuarista. E esse também é um ano de eleições no Brasil, eleições da presidente da República. Que temas você entende da pecuária, né, que não podem ficar de fora dos compromissos assumidos pelos candidatos à presidência da República?
Com certeza absoluta, ficou clara a importância do produtor rural, do produtor de alimentos, de carne, de leite, que o produtor tem que ter segurança. Ele tem que ter a tranquilidade de produzir na sua terra com segurança dos seus direitos. Isso é uma questão muito importante. Nós precisamos de um governo que nos apoie, que valorize a produção. A gente vê o orgulho de outros países e graças a Deus isso está começando a ver, a gente vê como brasileiro isso crescendo no Brasil, o orgulho das comunidades com o setor produtivo. Nós queremos respeito como produtores de alimento e segurança para a gente produzir em paz no campo. É isso que a gente quer, a gente precisa disso. Um governo que nos dê essa segurança, da gente produzir e principalmente ser respeitado pela a função primária e fundamental que é a produção de alimentos. Gabriel, excelente. Nossa conversa está chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, desejar sucesso aí na eleição na BCZ. Muito obrigado. O Canal Rural está sempre à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você e sempre gosto de terminar as entrevistas dizendo que a gente tem planos e sonhos, mas é Deus que sabe onde a gente vai estar. E se Deus quiser e os associados assim desejarem, estaremos aí com um grande time trabalhando pela BCZ. Amém. Amém. E você que nos acompanha, muito obrigado por essa audiência, por estar junto com a gente mais uma terça-feira e até a próxima.